eu vou te demonstrar agora, né, em duas situações, o porquê é importante o controle financeiro e o controle do fluxo de caixa. Nessa primeira situação que eu estou te mostrando, nós podemos ter um início de mês com um caixa positivo. Tá? Nós estamos vendo aqui o saldo de caixa inicial, R$ 1.000. Então nós tivemos 1.200 de receita, impostos 72, lucro bruto 1.128, né, descontando os impostos, os gastos fixos do negócio 1.150, resultado operacional menos 22, saldo de caixa final 978. Olha só o que aconteceu. Em um mês, nós começamos com R$ 1.000. Depois de toda a movimentação financeira, nós acabamos aquele mês com 978. E mesmo assim, o seu saldo de caixa foi positivo. Se nós disséssemos para uma pessoa aleatoriamente, olha, o saldo de caixa final do mês foi positivo. Esses números são apenas exemplo, né? Ah, foi positivo? Então o mês foi bom. Então, olha bem como isso pode enganar. O mês, ele teve uma defasagem, a pessoa teve um processo ali de perda durante o mês. E mesmo assim o caixa dela terminou positivo. Nessa outra situação, nós temos um início de caixa negativo, menos R$ 950. Tá? O mês começou com saldo negativo em caixa. Teve receitas 1.200, tá? Tiveram os impostos, o lucro bruto, né? Gastos fixos do negócio 650, resultado operacional 478. Nesse caso, nós tivemos aí um resultado do mês positivo. A empresa teve uma sobra dentro daquele mês, mas o saldo de caixa final, ele foi negativo. Então, como é que esse caixa foi negativo? O mês, ele teve um balanço positivo, tá? Teve receitas com menos as saídas, ele teve um resultado operacional ali que foi positivo naquele mês. Mas o seu saldo de caixa final terminou no negativo. Se nós fôssemos falar também, ver isso aleatoriamente, esse mês tive um saldo final de caixa negativo. Foi ruim. Não, talvez o mês tenha sido bom. O caso é que, fazendo uma análise mais profunda, lá no início do passado, as contas já vinham tendo problema, né? Então a gente conseguir visualizar isso é muito importante. Então nós temos essas situações financeiras. Situação financeira, ela tem situações de risco, situações que são insustentáveis e situações que elas seriam ideais para uma empresa trabalhar. Então, uma operação econômica, tá, que ela teve lucro no mês, mas o saldo final foi negativo, é uma situação de risco. Ela não é insustentável, mas ela é um risco. Uma situação onde a empresa teve lucro e o saldo foi positivo, é uma situação ideal. Já no prejuízo, se ela teve prejuízo no mês, dentro daquele mês prejuízo, e ainda assim o seu saldo de caixa terminou no mês negativo, é uma situação insustentável. Nenhuma empresa sobrevive a essa situação, né? Tendo consecutivos prejuízos mensais e terminando todos os meses com caixa negativo, não tem como continuar as atividades. E tendo um prejuízo no mês, mas terminando com um caixa positivo, é risco. Tem que se analisar a situação para ver o que está acontecendo, se foi somente naquele mês ou se tem sido recorrente isso. Então, olha a importância de uma simples análise financeira que a gente pode fazer uma simples análise financeira, ela pode te trazer um resultado, uma informação muito valiosa, muito grande, né?